Deixa eu Boa só noite. Boa noite a todos vocês. Começamos aí um 2026 muito bom, agitado. A Sobrapa já está aí com várias aulas rodando desde a semana passada. E hoje nós damos início, então, às nossas aulas sobre preconceito e discriminação, dando continuidade em vários assuntos. Hoje nós vamos falar, o título, nós não colocamos preconceito e discriminação, mas sim um título bem atual que vem trazer muitas informações, não só para nós, mas também para educadores, psicólogos, pais, para várias pessoas que trabalham dentro do contexto escolar. Então, hoje a nossa roda de conversa, ela vai permear sobre o quê? Sobre a escuta analítica, né? Essa escuta analítica como ferramenta da saúde mental, dentro do contexto escolar. Porque hoje nós vemos que dentro das escolas é necessário essa escuta. Tá? Essa escuta é muito necessária. E quando a gente fala de uma escuta analítica, nós não estamos falando de uma escuta que na escola é obrigatório ter algum profissional. Não, não estamos falando isso, tá? Nós agora vamos falar um pouco sobre o que é essa escuta analítica e vamos ter uma convidada hoje. Estou aqui com o professor Siqueira, que vocês bem conhecem, já aqui do Sobraba. Professor Siqueira, muito obrigado pela participação, pela presença do senhor aqui hoje, na nossa roda de conversa. E temos também a Jorcelina. Jorcelina, vou também falar um pouco dela, ela é pedagoga, neuropsicóloga, trabalha aí na área de alfabetização e também na área de orientação aos alunos, né? Então, e daqui a pouco eu vou passar a fala para eles, né? Professor Siqueira, se apresente para a gente, para dar aquela introdução, né, ao pessoal, por favor. Sim. Eu quero desejar uma boa noite e a todos presentes. Boa noite a Gislaine, que me convidou para fazer parte dessa roda de conversa. E eu diria que estou muito satisfeito, muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu sou o professor Siqueira, conhecido como tal, e sou psicanalista clínico, sou pedagogo, professor universitário. Eu tenho alguns cursos de pós-graduação, sou mestre em comunicação e letras pela Mackenzie. Enfim, esse assunto muito me interessa porque eu milito na educação há muito tempo e achei muito oportuno participar dessa roda de conversa. Por enquanto, boa noite a todos, estarei aí. Obrigado, Gislaine. Professor, eu que agradeço a disponibilidade do senhor por estar aqui com a gente, né? Também quero apresentar a Jorcelina Souza Rodrigues. Ela é pedagoga, formada pela Unesp, com habilitação em administração escolar e orientação educacional. Ela é especialista em gestão de pessoas e talentos nas instituições. Ela é neuropsicóloga, também especialista em arte-terapia pela Faculdade Metropolitana, atuou na área da alfabetização de crianças, jovens e adultos e idosos, e trabalha já há 14 anos como analista de qualidade de vida, atendendo jovens em formação profissional, com foco no desenvolvimento humano, na aprendizagem, na saúde mental e bem-estar institucional. Celina, se você puder abrir sua câmera e dar aí te dou as boas-vindas e também aí fazer sua apresentação para o pessoal que assiste. Olá, pessoal, boa noite.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, acho muito oportuno esses momentos de discussão, porque eu acho que a gente não evolui se não trazer todos os atores envolvidos, né, aí na sociedade, principalmente para dentro da escola, onde a gente praticamente aí traz da primeira infância, da maternidade até aí, né, no nível superior, a formação continuada, e ter um olhar para a saúde mental dentro do espaço da escola, principalmente somando, né, com as redes de apoio, com aquilo que nós temos para auxiliar nesse processo, acredito que se torna um pouco mais leve, a gente consegue transformar o espaço dentro da escola bem mais acolhedor, né, num espaço mais de paz, de harmonia. Ótimo, Celina, muito obrigada, eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, eu sei que o dia é corrido, principalmente em escolas, né, mas que tirou um tempo para estar aqui com a gente, conversando com a gente um pouco, tá? Muito obrigada, já de antemão, em nome da Sobrapa. Bom, pessoal, quando nós falamos em escuta analítica no contexto escolar, nós não estamos falando, né, de fazer análise na escola, tá? E nem de transformar o professor em terapeuta. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos apenas falando de uma posição de escuta. Então, de um modo de se colocar diante da fala de uma criança ou de um adolescente, né, sem reduzi-la ela a rótulos, a diagnóstico ou a problemas disciplinares. O que a gente mais vê hoje nos espaços escolares é isso. Né? É esse comportamento que, às vezes, educadores, o público escolar, nem percebe que faz, mas imediatamente já reduz esse adolescente, essa criança, a rótulos, ou tentam dar diagnósticos ou achar problemas disciplinares por falta do quê? Dessa escuta analítica. E essa escuta analítica, ela parte do quê, gente? Ela parte do princípio de que todo comportamento comunica algo. Sim ou não? Mesmo quando não há palavras. Então, essa escuta analítica, ela deve ser na escola, ela deve estar muito atenta. Por que deve estar muito atenta essa escuta analítica? Porque é na escola um dos primeiros espaços onde o sofrimento psíquico aparece. Não é? Muitas vezes disfarçado de indisciplina, muitas vezes disfarçado de desatenção. A agressividade, então, nem se fala. E quem diria o silêncio, né? Não tem aqueles que falam, eu sou tímido. Então, são características que aparecem nas escolas, e nós estamos a todo dia convivendo com isso, não é? Então, é muito importante que hoje a gente saia daqui com essa reflexão sobre o que realmente estamos analisando. Nós estamos realmente tendo essa escuta analítica para essa saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens dentro da escola, né? Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, tá? Então, depois dessa apresentação, né, vamos falar um pouco sobre o sentido dessa escuta analítica na escola, tá? Então, quando falamos nessa escuta analítica dentro da escola, é fundamental esclarecer o quê, gente? Que a escuta não é o mesmo que corrigir. Tem diferença. E às vezes as pessoas confundem muito essa questão. Acham que escutar é chamar a criança ou chamar o aluno para corrigir. E não é disso que nós estamos falando, né? Essa distinção, né, ela não é apenas pedagógica, ela é ética e também psicanalítica.
corrigir é uma função necessária na escola, correto. Tá? A correção, ela organiza as regras, a correção, ela estabelece limites, né, e orienta, né, no processo educativo. No entanto, gente, quando a correção se torna a única resposta possível, ela corre o risco do quê? De silenciar o sujeito, de silenciar esse jovem ou essa criança. Ok? Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí joinha, ou podem abrir o microfone e falar, porque eu não gosto de falar sozinha. Tá fazendo sentido para vocês isso? Ok? Se alguém também quiser contribuir, abra o microfone e pode falar, tá bom? Pode contribuir. Então, gente, escutar, né, na perspectiva psicanalítica, ela não significa concordar, justificar ou permitir tudo. Escutar é uma posição de suspensão do saber sobre o outro, né? Então, para que algo da sua experiência possa o quê? Possa sair para fora. Às vezes eu vou falar um pouco sobre o adolescente, porque ultimamente está sendo mais a minha área, né, a minha prática. Então, às vezes, aquele adolescente, ele está ali quieto, em silêncio, ou ele está ali aprontando poucas e boas, porque tem algo lá dentro dele que precisa sair para fora, né? E essa escuta, ela tem que ser uma escuta que não pode ser uma punição ou uma posição de suspender algo sobre o que ele está comunicando, né? Então, enquanto a correção responde rapidamente o comportamento, né, dizendo o que está certo, o que está errado, a escuta, ela faz a seguinte pergunta para nós: o que esse comportamento está tentando dizer? Então, já fica a dica aí, né, para vocês que psicanalista, né, já é a nossa área, a nossa prática, educadores, né, o que esse comportamento está tentando nos dizer. Então, na psicanálise, a gente entende, né, que o sujeito, ele não sabe totalmente por que ele age como age. Né? Quando a escola responde apenas corrigindo, ela exige do aluno saber que ele ainda não possui, né? Escutar, reconhecer que existe um intervalo entre o sujeito e o seu ato. Então, a correção, ela tenta fechar esse intervalo rapidamente, né? Então, a escuta, ela sustenta esse espaço, permitindo o quê? Permitindo que esse aluno, gente, ele possa simbolizar para a gente o que ele vive. Por isso que é muito importante essa escuta analítica. E é importante também deixar claro que a escuta, ela não exclui a correção, tá? Então, a diferença é que a escuta impede que a correção se transforme em uma violência simbólica. Ah, porque você fez isso, aquilo outro, papapá, já vai tacando, né? Já vai falando, sendo que é acolher, é ouvir, porque às vezes ele só quer falar. Às vezes essa criança, esse adolescente, pelo comportamento ou pelas atitudes, só quer falar. Né? Então, quando nós escutamos, nós reconhecemos o quê? Que ele é sempre mais do que aquilo que ele fez. Faz sentido isso? Então, portanto, onde que a gente chega? A escuta analítica, gente, ela não enfraquece a autoridade do educador. Ela fortalece, tá? Porque a autoridade que escuta é uma autoridade que sustenta o sujeito. E não apenas sustenta normas. Tá bom? Tudo bem aí para vocês? Tranquilo? Tá bom. A escuta, ao contrário, né, ela depende diretamente de como eu me coloco diante do outro. Por isso que nós dizemos o quê? Nós dizemos que a escuta é uma posição ética, tá? Ética
aqui no sentido moral, mas no sentido de uma escolha, a escolha de não reduzir aquele sujeito ao seu comportamento, ao seu sintoma, ou ao seu rendimento escolar. Vou colocar aqui também a questão, ou a sua deficiência, ou a sua cor, ou a sua condição financeira, ou a sua condição familiar, tá? Então, essa escolha, né, essa posição ética nossa de escutar, de ter essa escuta analítica, ela não reduz esse sujeito, tá bom? E na escola, nós constantemente, né, nós somos convocados ali a todo momento a agir, a corrigir, a intervir, a encaminhar, né? E a escuta ética, ela introduz o quê? Uma pausa nessa lógica de resposta imediata. Ah, fez isso, então tá, puf, né? Ela pergunta antes de tudo, quem é esse sujeito que está falando ou agindo aqui? Quem é? Vamos ouvir, vamos ter essa escuta ética e não procurar soluções rápidas para resolver o problema, né? E sustentar um espaço onde o sujeito é algo, né, que possa aparecer, mesmo que isso venha de forma confusa, fragmentada, ou através de um corpo, ou de um comportamento, mas vamos já tomar as soluções rápidas, né? Então, assim, isso que eu quero deixar para vocês agora, nesse nosso primeiro momento, né? E que a escuta, ela não é uma técnica, tá, pessoal? A escuta, ela pode ser transformada em um instrumento, né, de controle. Escuta-se apenas para enquadrar, para diagnosticar ou para encaminhar, né? Quando ela é ética, a escuta se transforma num ato de cuidado, e é isso que nós temos que trazer para as nossas escolas, né? A escuta analítica enquanto um cuidado, tá bom? Mas também eu não quero falar muito aqui, porque eu quero ouvir meus convidados, tá? Eu quero ouvir meus convidados, né? Então, como eu estou deixando aqui para vocês, né? Essa escuta analítica, ela organiza, né? Ela escuta, ela sustenta essa fala do sujeito, né? É a correção que responde a um ato, tudo que eu já disse, né? É uma escuta que interroga o sentido do ato, né? É uma escuta que não tem limite, né? A gente vai escutar, nós vamos ouvir, né? Essa escutar, ela qualifica essa autoridade educativa do professor, tá bom? Bom, agora eu quero ouvir um pouco o professor Siqueira. O que o senhor traz para a gente, professor Siqueira, em relação, para nós, em relação agora à questão dessa escuta analítica por conta do profissional, né? A escuta como uma forma de prevenção do adoecimento psíquico, né? Essa transferência, né? Por que a criança ou adolescente fala ou atua, né, dessa forma na escola, né? Traz um pouco para a gente sobre essa prevenção desse adoecimento psíquico das nossas crianças e dos nossos adolescentes nesse contexto aí da escola, pode ser? Claro, claro, Gislaine. Muito obrigado. Só antes, uma observação, acho que tem um áudio ligado em algum lugar aí, não tem? Deixa eu ver. Eu estou ouvindo uma voz no fundo aí. Alguém deixou. Tem alguém falando aí. Tá melhor? Melhorou, sim. Muito bem. Então, eu achei muito oportuno o seu convite, Gislaine, para falar desse assunto,
que, de certa forma, é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, tá? Eu diria que eu sou apaixonado pela educação. Então, eu militei em todos os níveis de professor, né? Eu dei aula no ensino fundamental, eu já fui professor no ensino médio, sou professor universitário. Então, eu passei, né, por todas as fases da criança, do adolescente, do adulto, com relação à aprendizagem, né? Mas o que é interessante observar é que essa escuta que você provocou o assunto, né, muito interessante, essa escuta, ela vem desde cedo, porque no contexto escolar, né, ela, ela pode ser compreendida não apenas com uma atitude pedagógica, né? Não, eu tenho que ouvir o meu aluno porque ele é meu aluno, ele está aqui para aprender, né? Vai lhe ser dado um conteúdo de português, matemática, ciência, enfim. Ele veio à escola para aprender. Só que ele traz consigo, isso é importante que se diga, ele traz consigo uma dinâmica familiar, né? Ele tem, ele traz resquícios da sua educação em casa, do seu convívio familiar, com os irmãos, pai, mãe. Então, ele traz para a escola sinais, né, de seu comportamento em casa. E isso, de certa forma, acaba se espelhando no núcleo escolar. Isso a gente vai falar mais adiante. Mas, assim, quando a escola sustenta espaços reais de escuta, ela atua antes do adoecimento, antes que o sofrimento precise se transformar em sintoma. Então, às vezes o aluno, né, se comporta de tal forma, ele é agressivo, ele bate nos coleguinhas, ele responde ao professor, ele não respeita, ele tem um comportamento abusivo em sala de aula, ele não para, enfim. Isso tudo, né, não deve ser encarado pelo professor ou pelo coordenador pedagógico ou pela direção da escola como um comportamento assim de, entre aspas, falta de educação, né? E esse comportamento, às vezes, né, ou quase sempre eu diria, ele traz consigo marcas, né, do seu comportamento em casa. Ou seja, meu pai e minha mãe não me ouvem em casa. Então, é bem possível que alguém não me ouça aqui onde estou, na escola. Mas a escola, esse é um assunto que a gente sempre debate em reuniões pedagógicas, né? Sempre debate em encontros, seminários, congressos, né? Como ouvir o aluno, né? Então, de certa forma, pela minha experiência, eu sou de uma escola tradicional, né? Eu estudei numa escola tradicional, enfim, da época do Magister Dixit, né? O professor falou, está falado. Então, hoje isso não funciona mais, né? Hoje isso não funciona mais, porque há uma outra dinâmica, há um outro comportamento, há outro, enfim, um conjunto de fatores, por isso é multifatorial isso aí, né? Que interferem na aprendizagem do aluno. Nós sabemos disso, né? A pedagogia mostra, a psicopedagogia mostra isso. Todo ponto de vista psicanalítico, que é a minha área, né? Ou a nossa área, o sofrimento psíquico tende a se intensificar quando a experiência subjetiva não encontra endereço. Ou seja, a criança ou adolescente sente, mas não consegue simbolizar. Vive algo,
mas não encontra quem possa sustentar esse vivido. Por isso ele chega à escola, né? Chega à escola, ele debate com uma disciplina já pré-estabelecida. Aqui é assim, ó, horário, as aulas, tem esse horário, começa às tantas horas e termina às tantas horas, tem um intervalo, e, enfim, tem de haver um silêncio em sala de aula, quer dizer, uma coisa que às vezes até parece engessada, mas ela é assim, ela tem o padrão lá disciplinar da escola, então o aluno entra, ele fala, puxa vida, que ambiente diferente, né? Ou, às vezes eu tenho muita liberdade em casa, chega na escola, a coisa é restrita, não é assim, você não faz o que você quer. Claro, a escuta aqui, nesse caso, funciona como continente, que o Bill fala muito disso, né? O Bill fala muito do continente e do conteúdo. O conteúdo é o aluno, e o continente é o professor, é a escola, né? Alguém recebe aquilo que ainda não pode ser pensado. Então, na escola, a ausência de escuta costuma produzir efeitos conhecidos. Isso já foi até comentado há pouco pela Gislaine, né? Às vezes a escola não ouve. Não, aqui você não fala, você é o último a falar. Se isso funcionar assim, a coisa degringola, né? Não é assim. Então, ele traz consigo, o aluno traz consigo uma carga emocional, uma carga psíquica, ele traz influências de casa para a escola. E se a escola não souber encarar isso, né, de uma forma de entendimento, de ouvido, né, escutar o aluno. Por isso nós estamos falando, o nosso assunto aqui hoje é escuta, né? O aluno falar. Eu participei uma vez não era simpósio, era um seminário, onde havia uma bancada de especialistas, né, profissionais, orientadores educacionais, psicólogos, diretores de escola, coordenadores pedagógicos. Antes de eles começarem a falar naquele encontro, chamaram 2 alunos do ensino médio. Aliás, ensino médio não, 9º ano. Era o último ano do fundamental, né? 9º ano. Pela faixa etária deles, eles estavam se preparando para entrar no ensino médio. Uma menina e um rapaz. E eles falaram exatamente dos seus sentimentos, né? Eu achei extremamente interessante aquele comportamento, aquele modo de conduzir aquele encontro nosso, dando voz para aqueles 2 alunos. Ou seja, tudo que foi desenvolvido, tudo que foi desenrolado ao longo da conversa pelos palestrantes, pelos participantes da mesa, tudo foi calcado na fala dos 2 meninos, dos 2 adolescentes. Eu achei extremamente esse comportamento, extremamente interessante esse comportamento de ouvir as partes. Ali, eu pensei, né? Agora, conversando com vocês, eu falei, puxa vida, como é importante ouvir o aluno, né? Escutar o aluno, o que ele tem a dizer. E diga-se de passagem, eram 2 alunos negros. Eu não sei se foi proposital isso ou não, mas deu um toque que chamou a atenção de todo mundo. Eles falaram, inclusive, de aceitação, né? Falaram de racismo, falaram de preconceito, ou seja, foi um start, foi um começo, foi um início de uma conversa partindo da apresentação desses 2 meninos. Então, só para não me estender muito, a escuta preventiva não significa psicologizar o espaço escolar, nem transformar o professor ou os professores em terapeutas. É isso que a Gislaine falou. Não é essa escuta analítica, não é transformar os professores, ou a escola, ou a direção da escola em terapeutas. Nós somos psicólogos,
Pode até coincidir de haver um psicólogo como diretor de escola, mas naquele momento ele é professor, né? Então, essa escuta analítica, ela é extremamente importante. Por quê? Porque você vai permitir que o aluno fale sem ser imediatamente rotulado, vai acolher a ambivalência, angústia, o conflito como parte do desenvolvimento, vai diferenciar o sofrimento psíquico da má conduta, tá? Tem até uma frase latina da qual eu gosto muito, sempre usei essa frase, até já fiz uma vez participei como paraninfo de uma formatura de letras, e eu falei essa frase latina no início do meu discurso, né? Non scole sed vitae dissimus, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Então, meus queridos, para encerrar minha fala, depois se tiver a oportunidade a gente comenta mais alguma coisa, a escuta, né, na escola, é deveras importante, porque transforma excesso de excitação em palavra, reduz a necessidade de acting out, que é uma expressão que nós usamos na psicanálise, favorece a simbolização, cria pertencimento e laço, o aluno se sente, né, pertencente àquele grupo, puxa vida, que as pessoas me ouviram, aqui a escola me ouviu, em casa, às vezes, meus pais não me ouvem, né? E permite intervenções precoces, antes da cristalização sintomática, antes que os sintomas apareçam, né? Enfim, encerrando. Onde há escuta, há lugar. Onde há lugar, o sofrimento encontra vias de elaboração. E onde há elaboração, o adoecimento deixa de ser o único recurso possível. Então, o aluno vai passar a olhar a escola diferente. Aí eu passo a palavra para vocês. Obrigado, Gislaine. Ô, professor, muito obrigado, senhor. Agradeço a fala, né? Depois o senhor retorna também falando um pouco. Agora nós vamos ouvir a nossa convidada, Jorcelina Souza, que vai falar um pouco para nós como tudo isso, né? A minha introdução, o que o senhor disse, como tudo isso acontece na prática, como ela está dentro da escola, com um olhar pedagógico, vivenciando essa escuta ativa e tendo aí que enfrentar vários sujeitos dentro desse contexto escolar. Então, a Celina vai trazer para a gente, eu chamo ela de Celina, tá, pessoal? A Jorcelina vai trazer para nós como que tudo isso que nós falamos se dá dentro da escola. Celina, fica à vontade, seja muito bem-vinda e pode aí trazer essa experiência vasta aí que você tem para nós. Certo. Bom, Gi, pode ser Celina para facilitar a vida, a comunicação. Bom, pessoal, eu estou há 24 anos na área de educação, então atuei 10 anos na área de pesquisa, alfabetização, aí testei várias metodologias na parte de alfabetização, mas sempre me trouxe uma inquietação a questão desse processo de significação da leitura, da escrita, e indo além mesmo da questão do código, dessa apropriação, da compreensão mesmo humana nesse processo de aquisição da leitura e da escrita. E depois entrei para o viés da orientação educacional, que foi onde eu me encontrei em relação à comunicação, à escuta, ao cuidado dentro do espaço escolar, e onde atuo aí há 14 anos com foco nesse cuidado, atualmente aí junto com os adolescentes, né, com foco em adolescentes e adultos também, mas na maioria adolescentes. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, eu trouxe aí um relato, né, de um caso. Então, vou ler para vocês, e aí depois eu vou trazer algumas considerações, e aí remetendo sobre o ponto de vista aí mesmo do nosso trabalho dentro da escola, como que nós podemos, às vezes, promover essa escuta de uma maneira segura, compreendendo não só as questões humanas, mas também as questões de legislação que tem nesse contexto, que acaba trazendo algumas implicações para a escola, e como que tudo isso, né, pode aí trazer para o bem da escola, para o bem do aluno, enfim, para a formação dele como um todo. Então,
Durante uma aula, o docente Carlos observou cortes superficiais no braço do aluno João. O estudante utilizava roupas de manga comprida, mesmo em dias quentes, e apresentava postura corporal retraída, mantendo a cabeça baixa e evitando interações. No dia seguinte ao ocorrido, João faltou à escola. Em conversa informal, colegas relataram que o aluno vive em um ambiente familiar marcado por conflitos constantes. Segundo eles, os pais discutem com frequência e direcionam gritos e cobranças, principalmente a João, a quem atribuem dificuldades financeiras e comportamentais vivenciadas pela família. Então, quando chega uma situação dessa dentro, né, do espaço escolar, de quem que é a responsabilidade? É da família? É da escola? É dos órgãos públicos? Então, existe aí nesse contexto uma corresponsabilidade, inclusive legal, de todas as instâncias. Só que é a escola que recebe isso. E como que ela vai fazer para trabalhar esse assunto, né? Para fazer os encaminhamentos de uma maneira segura, efetiva, resguardando principalmente esse jovem, né? Então, alguns pontos de atenção que a gente percebe nesse contexto desse exemplo. Então, a gente percebe aí uma queda progressiva no rendimento escolar. Então, a gente entende que é um aluno que tinha uma condição de desenvolvimento, de aprendizagem, porém, isso está acontecendo. Uma desmotivação em relação às atividades pedagógicas, um isolamento social, então, pouco se mantém aí contato com os colegas, demonstração de tristeza, de apatia, falas que indicam falta de sentido em continuar, tentativa, né, aí, de ocultação do corpo, né, então, as próprias vestimentas, risco à vida. E esses sinais, né, estão mais que claro que existe aí um sofrimento emocional, que ultrapassa as questões exclusivamente pedagógicas, e exige uma atenção muito cuidadosa por parte da escola. Então, a gente percebe que não é o único sinal, mas aí um conjunto, né, que vem se observando, que a escola vem aí percebendo essa alteração. Então, quando que a gente fala que a escola passa a ter um papel ativo? É quando existe um sofrimento emocional intenso, né, persistente, relato de violência, abuso, negligência, crise de ansiedade, automutilação, ideação, enfim. Então, a gente costuma muito nos atendimentos tentar entender, isso é uma dor, é um sofrimento? Ou seja, né, a dor é algo, por exemplo, às vezes o jovem chega, poxa, briguei com a minha irmã, estou desestabilizada, chorando, é algo que você percebe que é momentâneo, foi uma dor. E tudo bem, você conversa, bate um papo, regula, e a vida segue. Agora não, tem situação que é recorrente, um sofrimento, que aquela dor já transformou num sofrimento. Aí a escola precisa ligar esse sinal de alerta. Então, entende-se, né, dentro de sala de aula, que existe alguns limites, né, alguns olhares, alguns cuidados por parte do professor, porque ele não vai dar conta de tudo, e por isso que tem que ser uma responsabilidade colaborativa do processo. A escola precisa ter clareza de como esse fluxo vai acontecer dentro da escola. Então, o professor, de posse disso que chega, primeiro, ele tem que validar esse sentimento do jovem. Então, às vezes é muito comum do discurso, né, até mesmo dos professores, poxa, mas ele estava na festa sábado se divertindo, agora está aqui triste, afundado, né? Como assim? Então, a gente precisa entender que a gente não está para fazer julgamentos, né, interrogatórios, tentar resolver sozinho, o professor, né, acolher aquilo, nossa, que absurdo, como assim, seus pais fazem isso, né, na frente de todo mundo, de uma maneira expositiva, de maneira nenhuma. Então, a primeira coisa, né, não pode ter uma exposição na frente dos colegas. Então, se o professor identificou, o aluno procurou, o professor, né, buscou, né, compreender essas mudanças, o correto, primeiramente, é manter, né, essa escuta, claro, essa escuta ativa, sem aprofundamento, porque muitas vezes não é o lugar adequado, o espaço adequado, e nem muitas vezes o professor é a pessoa adequada dentro do espaço escolar para fazer isso sozinho, às vezes precisa do apoio da coordenação, da direção da escola, às vezes tem escola que tem a orientadora educacional ou outro profissional. Então, quando se toma uma atitude correta, com limite dentro do espaço escolar, há uma proteção do aluno, da escola. E esses sinais, da gente entender qual é o limite, né, um sinal também de competência profissional.
Então, esse trabalho em rede dentro da escola para saber como vai ser conduzido a informação quando ela chega. Então, a entrada é pelo docente, é o docente que observou, é o aluno procurou o docente, que normalmente é o elo ali primário mesmo, né, com o aluno, né, e cada um dentro da escola cumprir seu papel. Então, exige, né, aí 3 passos principais, que é o acompanhamento escolar do caso, a observação desse comportamento em sala. Então, né, como que a partir das tratativas que a escola vai fazer, que daqui a pouco eu vou dar algumas dicas, como que a escola, se isso está sendo positivo ou não, e mediações aí nas relações de encaminhamentos, que aí é dever da escola também. Então, qual que é o manejo dessa situação? Primeira coisa é realizar o acolhimento. Então, é a coordenadora com o professor, aí cada escola, como eu disse, tem que ter claro, né, quais são essa rede interna de apoio, levando em consideração, né, a escuta ética, esse compromisso e a responsabilidade com a dor, né, com o sofrimento desse aluno, analisar e caracterizar o contexto desse aluno. Então, se a gente pega aí o caso do João, né, então a gente vê que a família está envolvida diretamente nessas questões emocionais dele. Então, ele é menor, a gente não pode deixar a família de fora, mas como que eu vou trazer essa família para dentro da escola para somar? E ao trazer essa família, como que eu vou lidar com isso? Porque aparentemente a família também está precisando de um apoio, né, de uma compreensão. Acionar rede de apoios interno e externo, então depois eu vou mostrar um pouquinho dessas redes, fazer o registro em meio interno, então a escola precisa registrar esses atendimentos, o como chegou, o que a escola fez, né, as reuniões que foram feitas aí envolvendo as pessoas, porque resguarda depois, inclusive legalmente, a escola, e claro, buscar essas redes de apoio, elaborar o documento de encaminhamento para essas redes de apoio. Então, eu vou encaminhar para um CAPS, então, que documento que eu vou elaborar, né? O que eu vou escrever nesses documentos? Então, são questões que a gente tem que ser analisado, tem que estar claro para quando esses casos chegar, e o principal, acompanhar o caso. Então, o que é importante? A escola não faz diagnóstico psicológico, então, assim, hoje, a maioria da escola não tem psicólogo, não tem um terapeuta, então, é um contexto em que são profissionais que são, às vezes, qualificados, mas não é para essa finalidade, e sim fazer esse manejo, né, desse sofrimento, dessa situação, para que busque essas redes de apoio e contribui para aí o desenvolvimento aí, socioemocional desse aluno. E, né, não substitui de forma nenhuma redes de serviço e assistente social. Então, a gente precisa entender qual é esse limite. Então, no caso do João, então, o que o professor, né, sugere-se que o professor, primeiramente, contate imediatamente a coordenadora pedagógica, nós temos uma situação de sofrimento, que a gente não sabe aí, né, o pensamento, o risco à vida aí que pode estar contido nesse contexto, né, essa escuta qualificada, essa comunicação clara que eu falei, de forma cuidadosa com a família, acolhedora e, ao mesmo tempo, também falando das implicações legais, da responsabilidade de cada um, então, qual que é a responsabilidade da família no cuidado com esse jovem, né, e respeito a essa confidencialidade, então, aquilo que é tratado, né, então, precisa entender até que ponto a comunidade escolar precisa saber, né, será se eu preciso que os docentes precisam acolher esse aluno, eu preciso contar todo esse contexto que foi tratado? Então, são cuidados que cada caso é um caso e tem que ser muito bem analisado pela equipe para que não seja de forma alguma exposto esse jovem, né? Então, encaminhar não encerra de forma alguma o cuidado pela escola, né? Apenas aí o começo. E quando eu falo em redes de apoio, né? Que redes que são essas que a gente encaminha? Tem as redes internas dentro da escola. Então, olha, o João não está se sentindo pertencente a esse contexto escolar. O que eu posso fazer? De repente, tem o clube do livro dentro da escola. Ele pode começar a participar para integrar com outros colegas e tentar, né, se sentir um pouco mais pertencente, fazer parte de outros grupos. Tem escola que tem apoio sócio, né, e assistencial, passar por esse acompanhamento dentro da escola.
de repente, encaminhar para fazer atividades físicas, né, que tem dentro da escola, às vezes é uma atividade opcional, mas mostrar o impacto que isso tem aí na sua saúde mental, no seu equilíbrio emocional, e também os encaminhamentos externos, principalmente aí no caso do João, né? Então, atendimento especializado, né? Aí terapêutico, psicológicos, atividades socioculturais e, né, inclusive aí, quando a gente fala do menor, existem legislações que tem que ter a comunicação ao conselho tutelar, principalmente aí no caso do João, da questão da violência autoprovocada. Então, quais são essas implicações legais, né? Então, são inúmeras as leis que impactam diretamente e algumas, né, aí de forma indireta no espaço escolar, mas quando a gente fala da lei do bullying, da prevenção de abusos, do próprio ECA, né, que traz aí os direitos e os deveres aí da família, do adolescente, da criança, a promoção da cultura e combate à violência no ambiente escolar é um dever da escola, né, de trabalhar, de trazer isso, a lei de proteção e inclusão, né, de pessoas com deficiência, promoção da cultura da paz, a atenção psicossocial nas comunidades escolares e, como eu disse, a notificação ao conselho tutelar em caso aí de, né, ideação, automutilação e suicídio. Então, são olhares que a escola tem que ter, né, nesse manejo, né, dessa situação, no acolhimento desse sofrimento, no acompanhamento, no encaminhamento às redes de apoio interna e externa do ambiente escolar. Então, escutar, né, é acolher, orientar, saber até onde podemos ir. Então, a gente precisa entender. Então, o professor dentro de sala de aula, qual é o seu limite? Já que você está dentro da sala de aula com tantos outros alunos, né? Tem um momento para uma escuta realmente ativa, a escola compreende que é esse o manejo, ou existe uma pessoa na qual você vai conduzir esse jovem, chegar, olha, dentro da escola, nós temos a profissional X, que é a mais capacitada para poder acolher, te ajudar, buscar os caminhos melhores. E o que é importante, gente, nunca prometer sigilo. Então, a gente, às vezes, né, existe um vínculo muito forte, pelo menos, né, na instituição que eu trabalho, um vínculo muito forte do professor, do aluno, que às vezes até ultrapassa um pouquinho os limites educacionais. Então, entender que não pode, que essas questões a gente precisa estar claro nesse acolhimento, nessa escuta. Olha, o que você me disser, né, eu compreendo, eu entendo a sua dor, mas existem questões legais que eu não posso ficar sozinho com essa informação. Eu preciso compartilhar com uma rede de apoio seguro, ética dentro da escola, que vai poder te ajudar de uma forma segura. E, né, aí nós temos alguns desafios encontrados, né, aí dentro do ambiente escolar, a falta de tempo e formação específica. Então, quando a gente fala de escuta, é algo muito complexo, né, como que é essa escuta, que parâmetros, né, eu escuto, eu falo, eu vou iniciar um interrogatório para me poder ter uma escuta, então isso tem que ser muito entendido dentro do ambiente escolar, aí dentro da proposta pedagógica da escola, né, para que não seja, como eu já disse, invasivo, né, expositivo para esse jovem, para essa criança, né. Então, excesso de demandas emocionais, então hoje a gente vê cada vez mais, né, nos ambientes escolares, explodindo os casos. É claro que antes, sim, já tinha muito, mas hoje eu acho que com as leis, com todo esse olhar, a coisa fica mais clara. Então, e claro, né, cuidar de quem escuta também é fundamental. Então, eu entendo que a escola precisa ter um olhar para o docente, para a capacitação dessa escuta, para a capacitação desse como eu vou encaminhar, né, passar para quem é responsável, passar essa informação. Quando eu entendo que aquela dor, né, que apenas foi momentânea, passou, né, passou, superou, não, aquilo já está se transformando nesse sofrimento, né. Então, entender que o professor não pode estar sozinho dentro do ambiente escolar, né, embora a escuta ela é um ato pedagógico muito potente, como foi já dito, né, várias vezes, mas tem limites. E a gente, em situações de sofrimento, exige responsabilidade compartilhada dentro do espaço escolar. Então, cuidar do aluno, né, a gente precisa pensar no professor, em todos os agentes escolares, porque às vezes tem escola que tem um inspetor, e ele, às vezes, é quem o aluno vai buscar numa situação de sofrimento de um bullying, por exemplo, né? Olha, fulano está mexendo comigo. Então, é ele que vai receber isso, é ele que vai ter condições de analisar, está mexendo, você também está brincando, ou até
será que você já está caracterizando bullying? Como que é isso? Vamos analisar com a equipe escolar? Então, né, como foi dito, a escola é o primeiro espaço de fala do aluno, né? Então, muitas vezes em casa, pela rotina da família, por N aí características, né, dos tipos de famílias, não tem essa comunicação. Então, quando a gente promove essa escuta, consegue fazer esse manejo interno, fazer os encaminhamentos às redes, a gente consegue minimizar a evasão, redução de conflitos, fortalecimento de vínculos, promoção do desenvolvimento social e um espaço aí pautado na cultura da paz, em que eu consiga respeitar. Porque a dor, o sofrimento é inerente, né, ao ser humano, mas quando a gente tem esse espaço, acredito que fica melhor. Então, é muito bacana quando a gente consegue direcionar esses jovens para as redes de apoio, né, e, de repente, ele volta, a própria família vem agradecer, que às vezes o próprio pai, a mãe, vai todo mundo, né, fazer um acompanhamento, porque está tudo envolvido naquele sofrimento familiar que está causando mal para todos. Então, quando a escola ela vai mostrar a direção, né, vai dar o caminho, a gente às vezes nem vai conseguir pegar na mão e levar no consultório, mas a gente já está contribuindo para o bem-estar desse jovem. Então, né, finalizando aí para não estender mais, então, ser professor é ensinar conteúdos, né? Vem aí na bagagem, a gente tem um currículo a cumprir, né? Mas também principalmente perceber, né? Pessoas, perceber o ser humano. Então, a percepção, ela tá ali aguçada, a gente tem que estar atento aos sinais. E a escuta, quando ela é feita com limites, e em rede, né, a escola integrada nessa escuta, fortalece o trabalho da escola, né, e a escola fica mais humanizada, que eu acho que é o grande sonho nosso é chegar nessa instância, né, em que quando surgir todas esse sofrimento, de alguma forma, a gente possa estar claro o caminho para ajudar esses jovens e essas crianças. Gi, obrigada. Se tiver qualquer questão, fica à vontade por perguntar, por colocar. Ok, nossa, muito obrigado, Celina, pela participação, sua participação com a gente, muito esclarecedor, né? A prática diz tudo, né? A prática, ela diz tudo mesmo, não tem como a gente fugir disso, porque quem está nas escolas sente isso e vive isso na pele, não é verdade? Mas eu quero compartilhar aqui um pouco com vocês para a gente já ir para os finalmente. Passa tão rápido, né, pessoal? Passa muito rápido. Quero, então, aqui compartilhar um pouco com vocês a questão de que quando a pedagogia e a saúde mental, né, é uma articulação necessária, né? Então, quando que isso quando a pedagogia e a saúde mental, elas se intercalam, né? Elas precisam fazer essa articulação, né? Que é muito necessária, essa articulação entre a pedagogia, a escola e a saúde mental. No caso, nós, psicanalistas, e todo esse contexto aí educacional, né? Quando é que isso acontece? Quando é que eu posso, no caso, né, das escolas, quando é que a escola vai contactar ou como é que é feito esse compartilhamento, essa conexão entre os pares, né? Então, onde a pedagogia e a saúde mental, ela se encontra dentro desse cenário, né? Então, quando nós falamos dessa articulação entre a pedagogia e a saúde mental, nós estamos falando de algo que nasce o quê? Nasce de uma constituição, a palavra é essa, né? Nasce de uma constituição do próprio sujeito. Então, pedagogia e saúde mental nasce dessa constituição do sujeito, né? E para a psicanálise, que é o nosso carro-chefe daqui, o sujeito não é apenas um cognitivo, ele é atravessado pelo inconsciente dele, pela linguagem, pelo desejo,
e pela falta. E a escola é um espaço privilegiado, né, dessa inscrição simbólica. Agora vou falar um pouco mais na linguajar, né, psicanalítico, que é aqui onde temos os estudantes, temos os psicanalistas, né? E nessa inscrição simbólica, gente, a criança, o adolescente, eles confrontam a lei, as regras, com o outro, né? E com os limites que organizam esse psiquismo dentro deles. Então, quando o processo encontra um impasse, o sofrimento aparece na forma de um sintoma escolar, né? Que é bem isso que a Celina trouxe aí para a gente. Então, na psicanálise, um sintoma não é um erro a ser eliminado da face da Terra, né? Mas uma formação do inconsciente. Tá? Então, é uma resposta possível do sujeito de algo que não pode ser simbolizado. Então, quando a escola responde apenas com correção, punição, né, ou corre o risco de silenciar aquilo que é um sintoma está tentando dizer. E a pedagogia, ela oferece o quê? Ela oferece esse enquadramento simbólico. Ela oferece o quê? Rotina, regras, ela oferece tempo, ritmo, uma função ali de autoridade, né? E esses elementos, eles são fundamentais, pessoal, para a constituição do eu, e para que o sujeito possa aprender. Então, a saúde mental, por sua vez, ela oferece o quê? Ela oferece uma escuta do sujeito, né? A leitura de sintomas e a consideração da transferência que estabelece aí nessas reações escolares, assim, bem como o professor Siqueira falou, eu falei no início, e veio a Jorcelina falando muito claramente e expondo dentro da sua experiência essa questão. Professores e pedagogos ocupam um lugar simbólico e muito importante e são investidos de forma afetivamente pelos alunos, né? Então, sem essa articulação, gente, a escola corre 2 riscos. Quais são esses 2 riscos? A pedagogização da dor, né, tentando resolver o sofrimento apenas com estratégias didáticas, né? Ou a patologização da diferença. Gislaine, o que isso significa, pelo amor de Deus? A pedagogização da dor, gente, exemplificando para vocês, significa o quê? Ignorar o contexto de vulnerabilidade social desse adolescente, dessa criança, que não aprende, né? E foca apenas o quê? Em treiná-lo cognitivamente, como se o sofrimento dela, ou desse adolescente, fosse apenas uma falta de aprendizado e pronto. Ou uma falta de resiliência, né? Você tem que ser resiliente, isso aí tem que aflorar em você, né? Então, isso é a pedagogização da dor, tá? É quando você elimina a dor e tenta ali treiná-lo apenas num conhecimento, num conteúdo, né? E quando eu falo de patologização da diferença, eu estou falando ali, vou trazer um exemplo muito claro para vocês. Rotular um aluno agitado apenas como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem investigar se a escola é monótona, se as estratégias estão sendo bem ali direcionadas dentro dessa sala, né? Se ele tem problema familiar ou se simplesmente tem um ritmo diferente. Isso é a patologização da diferença. Tá? Então, quando a pedagogia e a saúde mental dialogam, o aluno deixa de ser visto, gente, apenas como um desempenho escolar ou apenas como um diagnóstico, tá? Deixa eu aqui permitir a entrada de mais 2 pessoas para já terminarmos aí o nosso bate-papo. Só um instante. Aí.
né? Então, ele passa, pessoal, a ser reconhecido como um sujeito em constituição, um sujeito que tem desejo, né? Essa articulação é muito importante, tá? Então, é o que permite que a escola seja não apenas um lugar de ensino, mas também esse espaço, né, de continência, de promoção da saúde mental, né? Então, foi isso que hoje eu quis com essa aula, junto com o professor Siqueira e com a Jorcelina, trazer, né? Aproveitar que, inclusive, nesse janeiro, né? É o janeiro branco, né? Que fala sobre a saúde mental, trazer isso para as nossas conversas, né, trazer isso para dentro dos nossos consultórios, porque muitos de nós também já atendemos pacientes, adolescentes, jovens, até mesmo professores dentro desse cenário, né? Então, foi isso que eu quis trazer hoje com essa aula, agradeço vocês. A Ângela quer fazer uma participação. Ângela, pode abrir seu microfone e fique à vontade, querida. Boa noite a todos. Gislaine, eu trabalhei em escola e também graduação em História. A gente estuda muita coisa com relação às questões da pedagogia, né? Porque quando a gente faz bacharelado de licenciatura, a gente tem todo esse embasamento. O caso é que as escolas elas estabelecem um padrão e a gente não pode, assim, como a gente na pedagogia a gente sempre lê Paulo Freire e outros autores, né? A gente vê que Paulo Freire ele estabeleceu uma maneira de educação, um modo, né? Uma forma de educar e de letramento baseado nas próprias vivências dos alunos. Ele conseguiu alfabetizar adultos em pouco tempo, muito pouco tempo, mais ou menos um mês, né? Porque ele utilizava das coisas cotidianas, né, dos alunos para poder criar esse ambiente de interesse e de estudo. E o que se sucede também é que a gente vive uma disputa muito grande atualmente entre a educação e as redes sociais também, né? Sem contar que com, é, não estou dizendo que a mulher tem a culpa, não é isso. É o contexto social, histórico, né? E as experiências que se vieram passando, a mulher teve que se voltar para o mercado do trabalho, os homens passaram a ganhar menos, muitos são sozinhos para educar seus filhos, né? Então, esse contexto também dificulta o aprendizado. As crianças também não têm aquele acompanhamento que deveriam ter de forma educacional. As famílias também estão, de uma certa forma, muito desestruturadas. O contexto social em si, a época em que a gente vive, ela está muito cheia de contradições e complexidades, né? E, nesse sentido, é difícil a gente estabelecer uma maneira de educar, né? Tanto a educação formal como a não formal. E os contextos educacionais estão sempre buscando novas formas de fazer isso, mas a complexidade do mundo de hoje dificulta muito, né, o interesse das crianças e também essas questões que estão acontecendo na nossa sociedade, principalmente de violência, violência infantil, todos os tipos de violência. Eu fiz uma disciplina que você pode ver que os alunos, né, eles não vão aprender da mesma forma. Tem alunos especiais, tem alunos, né, que são que a gente chama de altas habilidades, os antigos superdotados, tem os alunos que têm deficiência intelectual, autismo, Down, estão todos eles dentro da escola. E, estruturalmente, né,
não só na estrutura física das escolas, como na questão pedagógica, né, do programa educacional das escolas, nem sempre elas podem estar voltadas para isso. Até hoje, depois da Lei 10.649, a gente ainda não tem, dentro das escolas, um estudo, né, das escolas, principalmente da educação básica, um estudo em que se tenha os professores estejam habilitados a praticar essa nova forma de ensinar a história do Brasil. Então fica complicado, né, querida? A gente tem que ver o aluno de uma forma individual, dentro do seu contexto familiar, do seu contexto, do ambiente que ele vive, seu contexto social, né? Seu contexto cultural. Ele não é uma folha em branco, ele é um ser multifacetado, complexo, né? E que precisa ser analisado. Eu vivi uma situação estranha na escola, porque eu estava como mediadora e o que aconteceu foi que um aluno estava brigando com o outro e às vezes você olha assim, parece que os professores não estavam se importando muito. E aí, naquela hora, eu estava ali no meio daquele bolo e me meti. E conversando com o menino, ele precisava só de uma conversa. Ele falou, ele está fazendo piada de mim. E falei, e quem é ele na fila do pão para você se importar com isso? Está se importando porque não, porque eu vou bater nele, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque não sei o que. Eu falei, não, dá um tempo, não é assim que se resolve as coisas. Um dia você vai ser adulto, você vai chegar no seu trabalho, você vai ser mandado embora se você der uma pancada num colega de trabalho. Não se resolve as coisas dessa maneira. Aí ele foi se acalmando, aí parou, ficou analisando, e depois falou, eu vou ter que falar com o meu pastor. Meu pastor é tão bom para mim, ele me aconselhava, eu fui embora, e agora eu estou só... Você sente que é uma criança sozinha que não tem orientação da família. E aí você vai pegar esse garoto, por ele ser agressivo da forma que ele é, e vai puni-lo, porque ele vive uma vida ruim, porque ele vive uma vida difícil, porque ele não tem motivação da família, nem acompanhamento familiar, nem sustentação psicológica, né? Cognitiva, nada para se manter dentro de uma escola. Às vezes mal tem alimento dentro de casa, você vai fazer o quê com um aluno desse? Isso, por Então, isso que Ângela, por isso da escuta ativa, né? Quando sim, você passa, isso todos os atores da escola, né? sim, Então, quando você passa a, a ouvir, a escutar, a fazer uma escuta analítica e sistemática, né? Ter uma visão sistemática daquele seu aluno, daquele seu adolescente, você consegue pegar vários fatores que influenciaram ali naquele ato, né? Então, assim, nós podemos dizer, eu que trabalho com a questão da diversidade e inclusão, a gente nunca vai ter a condição ideal, mas um escutar mais atencioso, mais analítico, peraí, para onde é que eu levo essa informação? Né? Podemos não ter estrutura nas nossas escolas, mas nós somos os agentes ali que estamos mais próximos daquele aluno, como você fez, né? Você sim. chegou e falou, Minha não, mas linda, mas peraí, o que não é assim. acontece é que a gente está vendo também, por causa do contexto social, onde está pautada toda essa agressividade, que a sociedade está muito agressiva, né? Você não Sim. pode esbarrar numa pessoa na rua que ela é capaz de dar um soco na cara. Então, você tem que pisar, a pessoa tem que pisar no teu pé e tu tem que pedir desculpa ainda. Então, o que que acontece? Os professores, eles estão adoecendo, porque as crianças vêm muito agressivas de casa, da rua, esse contexto social violento que elas estão vivendo. Que muitas que eu vi, os pais estão presos, os pais são usuários, os pais são viciados,
se não é viciado no jogo, é viciado no álcool, é viciado em qualquer outra coisa. É um contexto, né? É um contexto de vulnerabilidade. Nós estamos muito grande, muito grande. Estamos vivendo um contexto de vulnerabilidade social muito grande, e essa vulnerabilidade está nas escolas. Eu até me vi no final do ano passado, trazendo, né, da escola onde eu trabalho, trazendo para os docentes que hoje, por exemplo, a diversidade, o aluno com deficiência, hoje você não consegue mais falar, olha, é um ou outro, não, hoje qualquer docente, ele está propício a trabalhar com alunos em vulnerabilidade, alunos com deficiência, professores com questões socioemocionais. Então, a sociedade está doente, né, Ângela? Você pode ver, tudo Gislaine, isso vem para a escola, né? Você pode ver que duas coisas refletem, né, a sociedade, né? As formas como se educa dentro de casa e o reflexo que se tem na escola. Aí você tem um parâmetro do que acontece no contexto social inteiro de uma sociedade, porque elas se refletem basicamente dentro de casa, na família e na escola principalmente, que é o primeiro lugar onde as crianças vão depois que saem das suas casas para fazer alguma coisa. Então, é o espelho da sociedade, a família e a escola, né? Exatamente. E ali é o modelo de tudo que vai ser gerado depois. Né? E você vê que essa violência toda é praticada dentro das escolas, os alunos entre eles, os alunos que já vêm com violência da família, que vivem violência dentro do ambiente onde moram, né? Que assistem essas agressividades em todo o contexto da sociedade, e chegam na escola e ainda agride os professores se sentem agredidos, ficam mais duros também em relação aos alunos. Então, fica um círculo vicioso, na verdade. É isso mesmo, realmente. Pessoal, eu vou parar a gravação por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Olha, é muito bom. Por mim, eu ficaria aqui com vocês, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês esse nosso bate-papo. Daqui 15 dias, nós vamos falar sobre outros assuntos. Então, quem está lá no grupo, continuem no grupo, porque nós vamos postar lá qual vai ser o assunto daqui 15 dias, para que a gente possa trazer isso para as nossas discussões, tá? Então, eu agradeço. Boa noite a todos. Noite. O Freud já falava uma coisa interessante.